Então vamos receber um convidado. Por 9-1, o STF, maioria absoluta, decidiu manter o ministro da Educação, Abraham Weintraub, na mira do inquérito que apura ameaças, ofensas e fake news. Os ministros acompanharam o entendimento do relator, ministro Edson Fachin, de que não cabe habeas corpus contra a decisão de um integrante da corte. Para falar sobre esse inquérito que tem dividido opiniões, está conosco o advogado e mestre em ciência política, doutor Marcelo Issa. Boa tarde, doutor. Obrigada por nos atender. Seja bem-vindo. Boa tarde, Adriana. É um prazer falar com você e com todos os ouvintes. Obrigada, prazer nosso. Doutor, ao seu ver, como o senhor analisa, por que esse inquérito causa, a princípio, tanta polêmica? Veja, esse inquérito surgiu no âmbito da decisão do Supremo que fez valer a lei quando entendeu que os crimes comuns conexos aos crimes eleitorais devem ser analisados e julgados pela Justiça Eleitoral. Após essa decisão do Supremo, houve um levante muito grande, especialmente nas redes sociais, contra a Suprema Corte e, a partir disso, instaurou-se esse inquérito, utilizando-se de um artigo do regimento interno do Supremo Tribunal Federal, com uma interpretação, digamos, atualizada daquele dispositivo, para apurar, no âmbito de uma investigação administrativa, ofensas, ameaças e até a formação de organizações criminosas para divulgação de desinformação nas redes sociais. É importante salientar que, na semana passada, a manifestação da própria Advocacia Geral da União, que defende os interesses do governo federal, foi no sentido da legalidade desse inquérito. Portanto, do meu ponto de vista, torna-se bastante contraditório que o presidente da República ou seus apoiadores se manifestem a partir de agora pela ilegalidade ou pela inconstitucionalidade desse decreto ou desse inquérito, uma vez que a própria AGU já se manifestou no sentido de sua legalidade. Perfeito. Agora, doutor, tem análises que dão conta de que o STF, nesse caso, é a vítima do caso, é quem investiga o caso e é também quem deve decretar a sentença do caso. Como o senhor vê isso? As críticas giram em torno deste ponto. Haveria aí uma confusão entre as atribuições de investigação e julgamento. Também dizem respeito a, digamos, uma suposta falta de transparência nas investigações. Os advogados, os investigados não estariam tendo acesso a essas informações em apuração, e também haveria uma falta de determinação precisa, clara, do objeto da investigação. O presidente do inquérito, o ministro Alexandre de Moraes, vem adotando algumas providências no sentido de superar essas eventuais ou supostas fragilidades da investigação. Então, quando surgiram críticas no sentido da falta de transparência, começaram a ser divulgadas as decisões para os advogados. O próprio ministro Alexandre já se manifestou declarando-se impedido do julgamento, portanto, já se manifestou no sentido de que, caso o inquérito se conforme em uma denúncia a ser analisada pelo Supremo Tribunal, o ministro Alexandre não participará desse julgamento e também já se deixou claro que quem tratará de oferecer as denúncias é o próprio Ministério Público, que passou, então, a acompanhar todas as investigações. Também é importante destacar que o próprio Procurador-Geral da República já se manifestou também pela legalidade, pela constitucionalidade do inquérito. Então, providências têm sido adotadas no sentido de garantir a rigidez, digamos, e o sistema acusatório de modo a preservar
a imparcialidade dos julgamentos e das investigações que passaram, portanto, a ser acompanhadas agora pelo Ministério Público, como disse. Ok. E também, doutor, outra crítica que vem sendo feita com relação à legalidade e à validade desse inquérito é a disseminação de conteúdo falso na internet. Será possível realmente chegar a um ponto de controlar essa divulgação toda, tendo em vista que a internet é um mundo tão gigante? Por exemplo, a de conteúdos também de escritas em cartazes, em manifestações, e também com relação a ameaças a ministros. Ameaças entrariam no âmbito de fake news? Já não existiria toda uma legislação que protege, principalmente, claro, autoridades desse tipo de crime? Preciso distinguir muito bem. O inquérito acabou recebendo esse apelido, digamos, inquérito das fake news. No entanto, o que efetivamente parece preocupar mais os ministros do Supremo são justamente esses crimes que você mencionou, os crimes de ameaça, de denunciação caluniosa, e também os chamados crimes contra a honra, injúria, difamação, contra ministros da Corte e seus familiares, e contra a própria Corte, contra a própria integridade, inclusive física, da instituição, do seu prédio, de sua sede. A questão da desinformação, das chamadas fake news, do meu ponto de vista, realmente é extremamente de difícil controle. O mundo inteiro discute como apurar e como regular melhor a disseminação desse tipo de conteúdo. Existem uma série de providências em discussão. Alguns países, como o caso da Alemanha, passaram a atribuir muito claramente às plataformas, às empresas proprietárias das redes sociais a responsabilidade por essa checagem. No entanto, de fato, o volume desse tipo de informação, há redes sociais, inclusive, que não são públicas, como é o caso, por exemplo, do WhatsApp. Então, qualquer tipo de auditoria, de fiscalização, de controle, me parece bastante dificultoso do ponto de vista operacional mesmo. Me parece que a melhor solução é sempre aquela que busca educar melhor a população, do ponto de vista da educação política, do ponto de vista até mesmo da recuperação do prestígio que a imprensa profissional deve merecer de toda a população. O jornalista profissional tem responsabilidade com as informações que veicula. E caso divulgue informações que não sejam condizentes com a realidade, o jornalista e qualquer veículo legalmente constituído tem a obrigação de se retratar, e há mecanismos legais para obrigar essa retratação. Aquilo que se recebe através das redes sociais e desse tipo de plataforma na internet, o controle reativo é muito difícil. Nós temos aí um projeto de lei em tramitação recentemente apresentado tanto no Senado como na Câmara dos Deputados, que também vai nessa linha de utilizar agências de checagem com jornalistas profissionais, em parceria com as plataformas, para que os conteúdos que eventualmente sejam distorcidos, que sejam falsos, possam ser revelados. Agora, o que efetivamente está em discussão nesse inquérito, apesar do nome, é o ataque à mais alta corte da justiça do país. São crimes efetivamente como os crimes de ameaça, os crimes de denunciação caluniosa. Esses sim que efetivamente parecem preocupar mais os ministros e merecer a adequada punição, sem prejuízo, é claro, das responsabilizações por eventuais manifestações que extrapolem o limite da liberdade de expressão ou que disseminem notícias falsas, desinformação, que tanto prejuízo também causam para o debate público e o processo democrático. Sim, perfeito.
E também, se o senhor puder analisar um pouquinho a participação do ministro da Educação, Abraham Weintraub, nesse inquérito, o STF rejeitou o pedido para tirar o ministro das fake news, das investigações com relação a fake news, lembrando que o ministro, na reunião ministerial do dia 22 de abril, polêmica que acabou sendo divulgada quase que por completo, por decisão do ministro decano da Corte, Celso de Mello, o ministro da Educação acaba em um momento chamando os membros do STF de vagabundos e agora então está também sendo investigado o ministro da Educação, que também os comentários, as notícias atuais dão conta de que ele pode estar de saída do governo, já que ele já vem há muito tempo se envolvendo em inúmeras polêmicas, não, doutor? Veja, Adriana, em primeiro lugar, me parece bastante estranho, bastante heterodoxo que quem tenha ingressado com esse habeas corpus em favor do ministro tenha sido o ministro da Justiça. De acordo com a legislação, compete à Advocacia Geral da União, no máximo, essa atuação. Nunca se viu, causou muito espanto no meio jurídico, que um ministro da Justiça assumisse na condição de ministro da Justiça, não na condição de cidadão, né? Assim ele se identificou no instrumento, no habeas corpus. Claro, nós sabemos que qualquer indivíduo pode ingressar com um habeas corpus em favor de si próprio ou de outro cidadão, mas o ministro da Justiça, André Mendonça, ingressou com esse habeas corpus na condição de ministro em favor do ministro da Educação, o que é bastante questionável. Do ponto de vista das declarações do ministro da Educação e de seu comportamento, entendo que é importantíssimo salientar que nessa reunião de 22 de abril, o próprio ministro se identifica, antes de tudo, como um ativista e, em seguida, menciona que os juízes da Suprema Corte do país deveriam estar presos e os chama de vagabundos. Ora, dizer que alguém deve estar preso significa dizer que alguém cometeu um crime, e um crime grave, que merece ser punido com a pena de prisão. Se eu digo que alguém deve estar preso e não aponto um crime grave para justificar essa prisão, estou no limite de cometer um crime de denunciação caluniosa, de calúnia. Estou atribuindo falsamente crime a outrem. Me parece que é isso que precisa ser apurado e portanto, inevitável que o ministro permaneça no âmbito dessas investigações. O limite da liberdade de expressão é a própria lei. A lei determina com muita clareza que não se pode atribuir crime a outrem sem provas ou sem indícios desse cometimento. Ao léu, ao vento, não se pode fazer isso. Da mesma forma como também há algum tempo atrás, o presidente da República disse que as eleições foram fraudadas e que em breve apresentaria provas disso, o que até agora também não ocorreu. É preciso que as autoridades do país sejam consequentes nas suas declarações. Com certeza. Bom, doutor, eu peço que o senhor continue com a gente. Gostaria de falar um pouquinho também com o senhor sobre essa prisão de hoje, destaque no noticiário em todo o Brasil, do Fabrício de Queiroz, ex-assessor do senador agora, Flávio Bolsonaro, na época da investigação do esquema do crime que teria acontecido da rachadinha, então, deputado estadual do Rio de Janeiro. Antes, uma notícia atualizando justamente esse caso. Fabrício Queiroz será levado para o Instituto Médico Legal, no Rio de Janeiro, e depois para o presídio de Benfica. Lembrando que a prisão decretada é baseada no argumento que, solto, ele poderia, então, coagir testemunhas, alterar o rumo das investigações. Mais adiante, o repórter Rodrigo Viga, lá do Rio de Janeiro, traz mais informações para a gente ao longo da programação da Jovem Pan. Eu faço agora um intervalo rápido para quem nos acompanha pela rede Jovem Pan News. Até já!
você que segue conosco na internet. Vamos continuar a nossa conversa aqui com o Dr. Marcelo Issa, advogado e mestre em ciência política. Doutor, o esquema do qual Fabrício de Queiroz é acusado de participar seria, não sei se digo chefiado, mas o maior beneficiário do esquema seria o filho do presidente da República, o senador Flávio Bolsonaro. De alguma forma, essa investigação toda vai arranhando também, prejudicando a posição já não tão confortável do presidente no seu mandato? Sem dúvida. Especialmente porque, como Queiroz estava ocupando um imóvel de propriedade do advogado de Flávio, mas que também é advogado do presidente, e esse advogado tem uma relação muito próxima com o Palácio do Planalto e com o Palácio da Alvorada. Basta lembrar que ontem mesmo ele esteve na posse do novo ministro das Comunicações. Torna-se muito difícil ao presidente sustentar que não soubesse dessa situação, que não soubesse que Queiroz estava na casa pertencente, ou no imóvel pertencente ao advogado Fred Voacev. Também é importante lembrar que a filha do Queiroz também foi funcionária, ao que tudo indica, funcionária fantasma do gabinete do então deputado Jair Bolsonaro. Ou seja, há um nível de relacionamento entre todas essas pessoas, incluindo os filhos do presidente, seus advogados, funcionários que transitavam entre os gabinetes de todos eles, todos são mandatários, que torna bastante intrincada toda essa relação. Então, não me parece difícil que as investigações acabem alcançando de maneira mais próxima o próprio Palácio do Planalto. Daí a aparente preocupação do presidente, que inclusive deixou de fazer hoje a sua tradicional parada ali em frente ao Palácio da Alvorada para conversar com seus apoiadores. Um indicativo muito claro de que essa situação o preocupa sobremaneira. Claro. Bom, eu recebo de volta quem nos acompanha pela Rede Jovem Pan News e agradeço a presença hoje aqui, a participação do Dr. Marcelo Issa, advogado e mestre em ciência política. Obrigada pelo bate-papo, pelos esclarecimentos. Já fica o convite para uma próxima participação. Boa quinta-feira. Muito obrigado para você e para todos. Nós que agradecemos.